Oi pessoal, tudo bem? Sou o Flávio, aqui comigo está a Márcia. A gente vai trabalhar hoje com notação científica. Notação científica é a forma simplificada de escrever um número ou muito pequeno ou extremamente grande, tá? Utilizado na biologia, física, química, astronomia, assim vai. Na notação científica tem regras, muito parecido com potência de 10, mas essa aqui tem mais regrinhas. Como é que a gente expressa isso? M vezes 10 elevado a n. Esse m vai ser chamado de mantissa, onde esse número ele pode ser igual ou maior que 1 e menor que 10. Melhor, ele vai variar de 1 até 9,9999999, ok? Não vai ser 10, tá bom? Melhor, vai ser uma unidade. Quase isso. O expoente n vai ser sempre um número inteiro, positivo ou negativo. Se o expoente n negativo, ele vai sempre representar números pequenos, muito pequenos. O que é pequeno? Aquilo que praticamente você já não enxerga, tá? Não estou falando aqui só de centímetro, milímetro, estou falando de coisas aos nossos olhos invisíveis, tá? Vamos lá. Olha aqui, 400 nanômetros, ou 400 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Eu não consigo explicar isso para você, de tão pequeno que é. Mas, vamos lá, vamos tentar trazer para a nossa realidade. Escrevendo em potência de 10, eu não posso escrever 400. Potência de 10 não, notação científica. Em potência de 10 eu posso escrever 400 vezes 10 a menos 9. Mas em notação científica, lembra que eu falei, o número tem que ser menor que 10, tá bom? E maior ou igual a 1. Então eu vou colocar 4. O que é 400? É 4 vezes 10 a 2, não é? Então vai ficar 4 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 9. Conserva o 4, conserva a base 10 e faz a operação ali. Ali é uma soma, mas tem um sinal negativo, 2 menos 9. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 7 metros. Em notação científica, essa é a resposta, tá? 4 vezes 10 a menos 7. Essa é a resposta em notação científica. Agora, para a gente entender melhor, o que é isso aqui? É 0,0000004 metros. A gente não tem noção do que é isso. A gente mal consegue entender um número com depois 3 casas depois da vírgula, porque é muito pequeno. Imagina um número desse. Agora vamos trazer para uma outra realidade que nossa. Com esse número aqui, 140 nanômetros, ou 140 vezes 10 a menos 9. Passando para a notação científica, fazendo as operações, vai ser 1,4 vezes 10 a menos 7 metros, ou 0,000014 metros. Segundo alguns estudos, esse aqui é o tamanho do Covid-19. Olha o tamanhozinho dele. Por isso que o pessoal fala para a gente usar máscara, tem que ter uma máscara que tem que ser específica para esse vírus não passar. É uma coisa muito pequena, é muito minúsculo, tá? Agora, vamos fazer uma comparação. Eu peguei aqui, 1,68 dividido por o tamanho do Covid-19. Esse 1,68 é a minha altura, tá? Dividido pelo tamanho, o diâmetro do Covid-19, eu estou afirmando que eu sou 12 milhões de vezes maior que o Covid. Ou melhor, um ser 12 milhões de vezes menor do que eu pode prejudicar a minha saúde a ponto de morrer. Ou melhor, um ser posso considerar insignificante pode tirar a sua vida. Então fique em casa, por favor. Se você puder, fique em casa. Se você não puder, álcool em gel, máscara, previna-se, por favor, para você e para sua família, tá bom? Só fazer uma comparação do que nós estamos falando, beleza?
Isso porque eu tenho 1,68 só, tá? Agora, vamos fazer outra comparação. Eu trabalhei com um número muito pequeno. Então, vamos trabalhar com números positivos, expoentes positivos. Quando o expoente é positivo, eu quero representar números muito grandes. Então, vamos lá. Olha só, 12.742 quilômetros. Se eu passar isso para metro, vai ficar 12.742.000 metros. Isso, passando para a potência de 10, eu cometi um erro, é 12, tá? 742 vezes 10 a 3. Só que, como é 12, isso aqui é só uma potência de 10. Não é a notação científica. Passando para a notação científica, é uma casa, tá? Então, 1,2742 vezes 10 a 4 vezes 10 a 3, que vai dar 1,2742 vezes 10 a 7 metros. Agora, o que isso quer dizer? Que número é esse? De onde que eu tirei esse número? Vou fazer aqui uma comparação agora. Eu vou pegar esse número e vou dividir pela minha altura agora. Esse número representa o diâmetro do planeta Terra. O planeta Terra é um pouco mais de 7 milhões de vezes maior do que eu. Ou melhor, eu sou 7 milhões, um pouco acima de 7 milhões, menor do que o planeta Terra. Por que eu estou escrevendo isso? Comparando lá com o Covid, com a gente, com o planeta. Um vírus muito pequeno pode acabar com a minha vida. Eu, um ser tão pequeno num planeta tão gigante, também estou destruindo o planeta. Então a gente tem que ser mais consciente com as coisas, com aquilo que a gente está produzindo ou gerando no nosso planeta. Porque nós não somos vírus, mas o nosso comportamento acaba sendo de um vírus, que chega e destrói e acaba com todo um sistema. E é isso que a gente não quer. Tudo bem? Então, é só uma comparação para a gente trabalhar com notação científica. Então, de novo, notação científica, o meu número vai ser sempre ser igual a 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Beleza? E sempre na base 10 que a gente vai trabalhar. Seguindo aqui, olha só, trabalhando com um pouquinho de notação científica. No Enem de 2015 caiu essa questão. Você vê que é normal o pessoal aplicar isso. Então, olha só, no Brasil, as exportações de soja foram de 4,129 milhões de toneladas no mês de julho, no ano 2012. Aí, lendo aos poucos, chega lá na final e fala assim, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho foi de... Qual que é a resposta? Repara que o número está lá, 4,129 milhões de toneladas. E a questão está perguntando em quilograma. Vou contar para vocês. Eu errei porque eu não li a questão. Eu só marquei. Falei assim, não, é 4,129, então é 10 a 6. Eu não li a questão e errei. Então tem que tomar cuidado. Leia com atenção. Tá bom? Leia com atenção as questões. Ah, vou fazer o Enem só daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Vai treinando o cérebro para isso, tá bom? Aprenda a ler, aprenda a ser crítico na hora de interpretar as questões. Então vamos lá, 4,129 milhões de toneladas, toneladas, e que a resposta é em quilograma. Então, passando isso aqui, vai ficar 1 tonelada, não é 1.000 quilos. Então, transformando isso aqui para quilograma, a resposta vai ser 4,129 milhões de quilos. Jogando para a notação científica, vai ficar 4,129, mesma coisa, e a quantidade de casas depois da vírgula. Então, 4 vezes 129, 369 vezes 10 elevado a 9 quilos. Então, a resposta aqui vai ser a minha letra C. De novo, leu errado, vai marcar errado. Você viu a pegadinha? A pegadinha estava na pergunta, não estava no enunciado. O enunciado estava falando de tonelada e a pergunta está falando de quilograma. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Olha a outra aqui. Essa aqui é interessante, tem uma história real sobre isso aqui, tá bom? O rapaz chegou para o filho,
na verdade diz que não é o filho dele, diz que é sobrinho. E cria um número muito grande, que é um seguido de 100 zeros. Dá um nome para esse número. Aí chamou esse número de Google. Aí esse homem chegou, o Eduardo, falou assim, eu consegui fazer um número maior e eu apelidei ele de Googleplex, que vai ser o 10 elevado a 1 Google. Aí pergunta assim, quantos algarismos tem um Googleplex? 100, 101, aqui estão as alternativas. Vamos para o enunciado. Vamos tentar, enunciado não, para tentar resolver. 10 elevado a 1 é igual a 10. Quantos algarismos nós temos? 2. 10 elevado a 2 é 100. Quantos algarismos que eu tenho? 3. Está percebendo o que está acontecendo? 10 elevado a 3, 4 algarismos. 10 elevado a 4, 5 algarismos. Agora, um Google. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente explicar. Repara ali o expoente. Quando o expoente é 1, quantos algarismos que eu tenho? 2. Quando ele é 2, ele vale 3. Quando ele é 3, ele vale 4. Quando ele vale 4, ele vai valer 5. Ele está seguindo um padrão. Então, um Google é um seguido de 100 zeros. Então, vai ser 10 elevado a 100. Então, quantos algarismos que ele tem? 100 mais 1. Eu sempre estou acrescentando mais 1 ao expoente. E um Googleplex? Então, um Googleplex é, mostrando aqui, né? 10 elevado a 100 vai ser 101 algarismos. E um Googleplex vai ser 10 elevado a 1 Google. Repara, ele não está pedindo para você resolver nada, ele só está pedindo para você usar a lógica. O que é um Google? 10 elevado a 100. A gente não está sempre pegando o expoente e acrescentando mais 1? Quem que é o Google? Google é 10 elevado a 100. Então, eu vou acrescentar mais 1. Então, a resposta vai ser 10 elevado a 100 mais 1. Tem essa resposta lá? Tem, que é a letra D. Flávio, mas eu gosto de resolver as questões. Se você inventar de resolver a questão, você vai chegar próximo da resposta errada, que vai ser a letra E. Ok? Porque muita gente, às vezes, só está pedindo para usar o raciocínio. Tá? Pegou a regra e mantém a regra. Ele não muda a regra no meio do jogo. Ele sempre pegou um expoente e acrescentava mais 1. Pegava o expoente e acrescentava mais 1. 1 virava mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. Quantos que era o Google? 10 a 100. Esse era o expoente. O expoente não estava pedindo para você multiplicar 10 vezes 100, que dá 1000. Aí daria a próxima aqui, tá? Mas não é isso que ele pediu. Ele manteve a regra. Confusa? Um pouquinho, mas você pode ganhar pontos aqui. Beleza? Então presta atenção, vão com cuidado. Olha só, ordem de grandeza. A ordem de grandeza é uma estimativa do valor em termos de potência de base 10. Em outras palavras, é a potência de base 10 mais próxima do valor desejado. Não é o ideal, mas é um próximo, tá bom? Então vamos lá. Tem uma regra, a mantissa vai ser comparado sempre com a raiz de 10. O que é uma raiz de 10? A raiz de 10 é 3 aproximadamente, é um número irracional, vale aproximadamente 3,16. Ele vai pegar a mantissa e vai comparar com a raiz de 10. Tipo, um número é menor que 3,16. A minha mantissa é menor que 3,16. O que eu vou fazer? Eu vou manter o expoente da minha base 10. Ah, mas se for maior, eu vou somar mais 1 ao meu expoente existente. Vamos para a prática. Olha só. Qual é a ordem de grandeza dos números? 312. É um número, é uma centena, é um número simples, mas passando para a potência de 10, como é que eu escrevo isso? Na verdade, notação científica, né? Vou andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, 3,12 vezes 10 a 2. 3,12 é menor que raiz de 10? O que é raiz de 10? Um número aproximado de 3,16. Então, é menor. Nesse caso,
3,12 é menor que 3,16. Então, a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 2. O que é a ordem de grandeza? É a potência de base 10. Então, vou manter. Então, é 3,2 vezes 10 elevado a 2. Por quê? Porque 3,12 é menor que raiz quadrada de 10. Simples. Vou contar para vocês. Na época que eu estudava isso aqui, eu não entendia isso. Eu sempre pensava que era a mantissa, que eu tinha que comparar com a mantissa. Não é com a mantissa. A comparação da mantissa é com a raiz de 10 e só. A ordem de grandeza é a potência. O que interessa aqui para nós é a potência de 10. Tá bom? Vamos a um outro caso. 400. Jogando para a potência, para a notação científica, o que é 400? 4 vezes 10 elevado a 2. Ou 4 vezes 100. O que é 100? 10 elevado a 2, certo? Agora a pergunta. 4 é maior ou menor que raiz de 10? É maior. Se é maior, é só comparar. Ah, é maior. 4 é maior que 3,16. Então, eu vou fazer o quê? Qual que é meu expoente da base 10? É 2. Eu vou acrescentar mais 1. Então, 10 elevado a 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Então, minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 3. Mais uma. Olha só. 0,00312. Passando para a notação científica, vai ficar 3,12. Quantas casas que eu andei para a direita? 3 casas. Aí outra regrinha. Se eu estou andando com a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Se eu andar para a esquerda, o expoente é positivo, tá bom? Então, olha só, 3,12 vezes 10 a menos 3. 3,12 é maior que raiz de 10? Não é, né? A gente já sabe disso. É menor. Então, o que eu vou fazer com o meu expoente da base 10? Nada, você só vai manter. Então, minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a menos 3. Fácil, né? Facinho. Olha mais um exemplo. Um pouquinho maior, 0,000480 ou 480, né? Então, passando isso para a notação científica, eu vou andar ali 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então, vai ficar 4,80 vezes 10 elevado a menos 4. Repara, essa questão aqui é interessante, porque a minha mantissa é maior que 3,16, certo? O que eu faço? Eu vou somar? Vai somar, mas a lei é negativa. Vai somar, tá bom? Comparo os sinais, aí vai ficar lá, menos 4 mais 1. O que é menos 4 mais 1? É menos 3. Então, minha ordem de grandeza aqui vai ser alterada. Vai passar de 10 elevado a menos 4 para 10 elevado a menos 3. Não tem segredo. Qual que é a regra? É só comparar com a raiz de 10. O que é a raiz de 10? 3,16. Aproximado, lembra? É um número irracional, tá? Comparo com a minha mantissa, comparo com o meu número lá. Se for menor, conserva a potência de 10 e o seu expoente. Se for maior, conserva a base e soma mais 1 ao expoente existente. Se for 2, mais 1 é 3. Se for 3 com mais 1 é 4 e assim vai. É só isso, não tem segredo. Ó, e acabou. Olha, estudem. Pega firme, vai valer a pena. Talvez você está preocupado aí com, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar minha família. Dedica um tempinho para estudar. Tem gente que senta e fica o dia inteiro estudando, mas se você consegue estudar meia hora, já está valendo. Vale a pena. Esforce um pouco. Às vezes a gente fica lá 2 horas no celular jogando, assistindo um seriado, alguma coisa assim, ou no computador. Se você pode, vai valer a pena. Você vai colher esses frutos lá na frente. Lá na frente a gente vai se encontrar e vai falar assim, valeu a pena. Vamos esforçar um pouquinho? Abraço e até a próxima.